Olá, pessoal, muito bom dia para todo mundo. Seja bem-vinda e seja bem-vindo, hein? Estamos juntos a partir de agora. O seu AB1 está aqui, ó, nessa quinta-feira, dia 6 de agosto. Então, vamos às informações de hoje. Nessa edição, você vai ver uma operação da Polícia Civil no combate a uma organização criminosa que estava envolvida no tráfico de drogas em vários municípios pernambucanos, hein? As investigações começaram em janeiro desse ano. Esse grupo estaria atuando em Surubim, Casinhas, Vertente do Lério, Tacaimbó e Custódia. A gente vai trazer todos os detalhes dessa operação para você. Fábio Gomes, Aline Melo e Joel Almeida estão com a gente ao vivo no G1 Caruaru e região. Tem informações sobre um acidente grave que aconteceu lá no Sertão. Não é isso, Fábio? Bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1 de quinta-feira. Infelizmente, tem mais um acidente que acontece aqui no interior de Pernambuco, dessa vez no município de Santa Cruz da Baixa Verde, né? Um município que fica localizado no sertão pernambucano. Esse acidente foi uma colisão entre uma carreta e um caminhão e deixou 2 homens mortos e um ferido. Isso aconteceu ontem à tarde, a Polícia Civil registrou essa ocorrência, né, através da Delegacia Seccional da área, e daqui a pouco eu volto trazendo detalhes e também outros assuntos que são destaque aqui no G1, Almir. É isso, Fábio. Infelizmente, acidente gravíssimo, não é? A Aline vai trazer informações importantes para quem está com as contas de energia elétrica em atraso. Foi prorrogado o prazo para quem pretende resolver essas pendências financeiras. Não é isso, Aline? Um bom dia para você. É isso mesmo, Almir. Muito bom dia para você, bom dia a todos. Agora, os clientes têm até o fim desse mês, até o dia 31 de agosto, para tentar negociar. Inclusive, o desconto pode chegar até 90%. Tem outras condições facilitadas de pagamento também. Daqui a pouco a gente volta e explica tudo, Almir. É isso, negociar pendências de pagamento é sempre importante, né, Aline? E quinta-feira é dia do AB Saúde para a gente falar sobre esse agosto dourado, um mês dedicado à conscientização da importância sobre o aleitamento materno. Bom dia para você, Joel. Oi, Almir, bom dia, um ótimo dia também para você. A gente abre o nosso consultório para falar sobre esse tema muito importante, aleitamento materno. Vamos explicar o que é que pode acontecer quando a mãe ela não consegue oferecer esse alimento que é essencial nos primeiros meses de vida dos bebês. A gente vai tirar todas as dúvidas com a médica pediatra, que vai explicar para a gente tudo isso e muito mais daqui a pouquinho aqui no AB1. Lembrando para você que você pode participar sempre do nosso bate-papo, enviando sua sugestão e também sua pergunta pelo nosso WhatsApp. Almir, eu volto com você. Tá certo. Joel, Aline e Fábio, estamos juntos nesse AB1, hein? E nessa edição a gente também vai falar sobre fé e devoção, pessoal, porque em Simbres, distrito de Pesqueira, aconteceu uma aparição de Nossa Senhora das Graças. Esse fenômeno está completando 90 anos. Até hoje, o local que se transformou em santuário recebe um grande número de visitantes. E a gente vai falar sobre esse assunto aqui no seu AB1, ó, que está começando agora. Então, 11 horas mais 53 minutos. Vamos juntos na telinha da TV Asa Branca? Pelo nosso portal, o G1 Caruaru e região, e pelo Globoplay também. Ali do lado tem o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Então vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru para a gente começar. Olha que imagem bonita da Princesa do Agreste, hein? A previsão do tempo está dizendo que o dia deve seguir exatamente assim, com sol entre nuvens. E à noite o tempo pode ficar um pouquinho mais aberto. Agora a temperatura está marcando 27 graus e a mínima deve ficar ali na casa dos 18. A gente começa indo à redação, hein? Para falar com o Fábio Gomes, ele está chegando com os destaques do nosso portal. Fábio tem registro de um acidente grave, gravíssimo, com vítimas que aconteceu em Santa Cruz da Baixa Verde. Não é isso? É isso mesmo, Almir. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1. Esse acidente ele aconteceu ontem à tarde e essas imagens acabaram repercutindo bastante nas redes sociais, justamente por serem imagens muito fortes. Esse acidente aconteceu em uma rodovia estadual que liga ali próximo ao município de Triunfo, né? Alguns condutores que trafegavam pelo local acabaram registrando a situação em que esses veículos ficaram. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, esse acidente foi uma colisão entre uma carreta e um caminhão e aí durante esse acidente
infelizmente, 2 pessoas morreram e um homem também ficou ferido. Essas pessoas não tiveram os nomes divulgados. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas são 2 homens que têm 22 e 33 anos e o sobrevivente é um outro homem que também não teve o nome divulgado, de 33 anos. Essas imagens fortes mostram um momento em que alguns outros condutores que passavam pelo local tentaram auxiliar essas vítimas, né, antes da chegada das autoridades para estar realizando ali a remoção desses veículos e também levando a vítima que ficou ferida, né, para um hospital. O Corpo de Bombeiros informou que o sobrevivente ele foi encaminhado para um hospital de Serra Talhada, o estado de saúde dele não foi divulgado e a Polícia Civil disse ao G1 que esse caso foi registrado como um acidente com vítima fatal e não fatal e um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias desse acidente. A gente lamenta profundamente, né, mais um caso que a gente traz aqui no G1 para o AB1 sobre acidente com vítimas fatais aqui na nossa área de cobertura e, claro, a gente vai seguir acompanhando também aqui o rumo dessas investigações, né, Almir? Fábio, vamos seguir, né? É sempre lamentável demais, a gente está vendo aí esse registro, essas imagens muito fortes, inclusive, principalmente, né, Fábio, porque quando a gente pensa em caminhoneiros, acidentes que envolvem caminhões, a gente pensa nas pessoas que trabalham no volante, né? Retiram a sobrevivência a partir dessas direções, dessas estradas, dessas viagens sempre muito longas, enfim, e às vezes acontecem esses imprevistos fatais, né? Os acidentes que tiram as vidas desses trabalhadores também. Infelizmente, ficam aqui os nossos mais profundos sentimentos, né? E aqui no G1 também tem informações a respeito de uma carreta que tombou em um viaduto. Tem essas imagens também, né, Fábio? Tem sim, Almir. Esse acidente dessa vez aconteceu na capital pernambucana ontem pela manhã. Essas imagens foram registradas, né, tanto por câmera de segurança como também por uma câmera, né, de um veículo que trafegava no local naquele momento. Felizmente, nenhuma pessoa ficou ferida. Esse acidente aconteceu no Recife, né? A nossa equipe da TV Globo recebeu. Essa carreta ela tombou ao fazer uma curva na alça do viaduto Capitão Temudo, que fica localizado no bairro da Cabangá, na zona sul do Recife. Esse acidente não deixou feridos, aconteceu ontem por volta das 6h30 da manhã e acabou bloqueando o acesso no sentido do centro da capital pernambucana. A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife foi acionada para realizar a limpeza da pista porque a carreta acabou deixando a rodovia suja de óleo. A gente tem mais detalhes aqui sobre esse assunto, né, que repercutiu bastante de ontem para hoje nas redes sociais. E aí, para conferir todos estes detalhes e mais informações, é só ficar de olho aqui no G1, amigo. Fábio, essas são as primeiras informações do nosso portal nessa edição do AB1 que está só começando. Daqui a pouquinho você volta, né? Volto sim, Almir. Até já. Até já. Agora 11 horas mais 57 minutos, pessoal. Uma grande operação da Polícia Civil foi realizada em vários municípios pernambucanos, hein? Foi uma operação de combate a uma organização criminosa que estava envolvida no tráfico de drogas. Você acompanha essas imagens aéreas, inclusive. As investigações começaram em janeiro desse ano. De acordo com a polícia, o grupo tinha uma divisão interna de atividades. Olha só, aí contava com líderes, gerentes, operadores logísticos e as pessoas que faziam o tráfico. O esquema criminoso estaria movimentando cerca de R$650 mil por mês. Esse grupo estaria atuando em Surubim, Casinhas, Vertente do Lério, Itacaimbó, aqui no Agreste, e ainda em Custódia, lá no Sertão. E agora a gente muda de assunto aqui no AB1. Você lembra que na semana passada a Prefeitura de Caruaru informou que nesse mês de agosto a Feira da Moda passaria a acontecer apenas na quinta-feira de cada semana. Uma mudança significativa para quem compra e para quem vende também. Hoje aconteceu a primeira feira nesse formato. A nossa equipe foi acompanhar então a movimentação. Vamos ver? A partir de hoje, o funcionamento da Feira da Moda de Caruaru passa oficialmente a ser exclusivamente nas quintas-feiras, das 6 horas da manhã às 10 horas da noite. Segundo o presidente da Associação de Sulanqueiros e Feirantes, a medida teve o objetivo de garantir organização de funcionamento, principalmente para os compradores, já que muitos comerciantes já não abriam nas sextas-feiras. Alguns aproveitam o dia para comercializar em outras cidades, como Santa Cruz do Capibaribe. A Prefeitura estava divulgando a feira quinta e sexta, e na sexta-feira o quantitativo de feirantes da feira era diminutos, apenas 1 a 2%. E o cliente, ao chegar a Caruaru, não encontrava a feira funcionando e ia para outra cidade. Ou seja, nós estávamos perdendo o cliente. Então a Prefeitura decidiu focar, através também de pedidos de centenas de feirantes, focar justamente na quinta-feira para justamente ter
um aumento de vendas nessa data, mas também possibilitando assim a venda às sextas-feiras. A opinião dos feirantes se divide em dois cenários. Alguns acreditam que a medida não vai fazer diferença, porque a movimentação na sexta-feira já era naturalmente mais baixa. Outros acreditam que um dia a menos de comércio vai fazer falta. Fica a mesma coisa, agora que na quinta-feira é melhor, porque na sexta ninguém quase vem não, só vem mais na quinta mesmo. Então o senhor acha que fazer as feiras apenas na quinta-feira não interfere em nada? Acaba que continua da mesma forma porque na sexta não tinha movimentação? Não, na sexta tem não. Na quinta dá certo também. Do mesmo jeito que estava. Se torna negativo. Por quê? Porque a gente precisa da feira, a gente que é comerciante, a gente precisa da feira. E o tempo sendo extendido, para nós se torna melhor, entendeu? Aí, por exemplo, no final do mês é que faz a diferença, principalmente para a gente, entendeu? E na sexta-feira não está tendo mais feira. Aí pra gente é melhor trabalhar só a quinta mesmo. Vem para quem não vende nada na sexta, aí não compensa. A movimentação era mais fraca na sexta? Demais, mal descolava. Só vendia uma peça, duas não compensa. É prejuízo. Achei péssima, porque como eu vendo nas quintas e nas sextas, aí o movimento para mim é bom, graças a Deus. Na sexta-feira, quem não achou bom é porque vai para Santa Cruz, tá entendendo? Porque já tem ponto lá, aí vende lá. Mas pra gente que tá só aqui, o movimento na sexta é muito bom, tem que abrir os 2 dias. Segundo o presidente, apesar do funcionamento oficial da Feira da Moda ser apenas na quinta-feira, os feirantes não estão impedidos de abrir também na sexta. Quem desejar pode comercializar normalmente. O funcionamento praticamente não houve nenhuma modificação. Houve um foco na divulgação da feira às quintas-feiras, que está consolidado pelo feirante e pelo cliente, e a sexta-feira está totalmente liberado em todos os setores da Feira da Moda de Caruaru para a comercialização. Portanto, o feirante que quer vender também na sexta, ele pode vir sem nenhuma dificuldade. Bom, e agora vamos falar sobre o acompanhante terapêutico, um profissional de saúde que presta assistência fora do consultório. Mas quem é que tem direito a esse tipo de profissional, hein? Sobre esse assunto, a gente vai conversar ao vivo com Joel Almeida. Joel está chegando para conversar conosco, então, aqui nesse AB1, para a gente falar a respeito desse assunto. Né, Joel? Uma boa tarde para você. Isso mesmo, Almir, boa tarde. Esse tema é muito importante porque a gente costuma ver, né, esse acompanhante terapêutico atuando com crianças, mas esse profissional pode ajudar pessoas de diversas idades. Eu digo que também é muito importante porque muitos planos de saúde acabam negando esse direito. Sobre esse assunto, a gente decidiu convidar a advogada e secretária da Comissão de Direito Médico de Saúde da OAB Caruaru, a Maélia Bragante, que está aqui conosco. Doutora, eu queria que você explicasse quem é que tem direito ao acompanhante terapêutico. Boa tarde. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, vai ser necessário ver esse laudo médico. O diagnóstico em si, ele não garante automaticamente direito a um acompanhante terapêutico. Mas ele é bem comum, a indicação é bem comum para aquelas pessoas com neurodivergências, com algum tipo de atipicidade, pessoas com autismo, TDAH e outras questões de transtornos do desenvolvimento global. Como eu disse no início da entrevista, é muito comum a gente ver com crianças, mas o acompanhante ele pode acompanhar fora do consultório médico e do consultório multidisciplinar esse paciente de diversas idades, né? Isso, o que vem aí trazer essa necessidade não é a idade, é a indicação médica. Como é que faz para solicitar, além do laudo médico? O laudo médico é o que vai direcionar, é o que vai embasar, que vai trazer a necessidade desse profissional, essa indispensabilidade dele para que seja efetuado o plano terapêutico. Ou seja, o acompanhante terapêutico, ele faz parte do plano passado pelo médico. Então, é um profissional que vai atuar na área da saúde, que vai ajudar a executar as terapias multidisciplinares, enfim, todo o acompanhamento de saúde desse paciente beneficiário do plano de saúde ou não. É muito comum a gente ver o plano de saúde negar de cara. O que fazer nesse caso?
Olha, por isso, como eu falei, a importância do laudo médico, porque nesse documento, o profissional vai trazer a indispensabilidade, como eu disse, desse acompanhante terapêutico. Então, tem que constar lá por que esse beneficiário, por que esse paciente precisa do acompanhante terapêutico, por que ele necessita especificamente desse profissional. Então, se foi negado, o primeiro passo é buscar junto a esse laudo médico, conversar com o médico para que ele coloque lá expressamente o porquê da necessidade desse profissional. E no caso do plano, aceitar, aprovar e depois dar uma negativa, nesse caso pode ser resolvido de forma administrativa ou já procura a justiça? Olha, sempre a tentativa administrativa é primordial. A gente sempre tenta fazer uma nova solicitação, conversar com esse médico, ver se ele consegue trazer mais embasamento, mas caso seja negado, o que é comum, infelizmente, aí vem a tentativa judicial. Muito obrigado, doutora, pelas informações muito válidas, porque quando a gente conhece o nosso direito, a gente passa a exigir ele, se o plano de saúde, por exemplo, negar. A gente vai para a justiça procurar, né? Então, esses meios judiciais, infelizmente, a gente sabe que tem um desgaste aí, já que o plano muitas vezes não enxerga essa necessidade tão latente quanto o profissional da saúde, mas é preciso procurar os direitos, não é isso, Almir? É fundamental procurar os direitos, não é isso, Joel? Muito obrigado por essas informações. Você continua com a gente daqui a pouquinho. A gente está junto no AB Saúde. Valeu! E olha só, a Neoenergia Pernambuco prorrogou até o dia 31 de agosto a campanha de negociação 2026, que oferece condições especiais para clientes que estão com as contas de energia elétrica em atraso. Então, Aline Melo tem essas informações agora para a gente ao vivo. Aline, boa tarde para você. Oi, Almi, mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, para negociar é super simples, inclusive pode ser feito também na internet. A gente está aqui com o Rafael, que é supervisor na Neoenergia, para entender melhor. Primeiro, Rafael, muito boa tarde para você. Em quais casos a pessoa tem direito a fazer essa negociação? Boa tarde, Aline, boa tarde a todos que nos assistem. Então, primeiro, clientes de baixa tensão, tá? Então, de diversas classes, então residencial, comercial, baixa renda, rural, né, que tenham faturas vencidas há mais de um ano. Então, essas pessoas elas podem ser contempladas nessa campanha. A partir da data de vencimento, essa fatura ela começa a acumular juros também? Sim, tem juros, né, juros de multa e mora, né, e aí deixar bem claro que a campanha ela não incide apenas na multa de juros. Esse desconto ele também vai impactar diretamente no valor principal da dívida, né, e aí podendo chegar a 90% do valor total. O que determina se esse desconto vai ser de 90% ou abaixo disso? E aí cada caso é um caso, né? Então a gente orienta, né, que os clientes eles nos procurem, né? A Neoenergia ela prorrogou esse prazo, né, até esse dia 31, então pode ser, né, de forma 100% online, né, no site neope.negociaonline.com.br ou através das nossas lojas de atendimento. No site, no caso, após o acesso, né, do cliente, ele ao colocar as informações, o próprio site ele já vai apresentar quais são as faturas que são elegíveis, o valor do desconto, tudo de forma bem simples e prática. Além do desconto, tem outras condições também? Por exemplo, parcelamento? Existe essa possibilidade ou outras possibilidades? Sim, o pagamento ele pode ser realizado, né, através do Pix, mas ele também pode ser parcelado através dos cartões de crédito em até 21 vezes. O passo a passo para quem quer negociar pela internet, como é que faz, Rafael? Então, como eu falei, acessa o site, né, neope.negociaonline.com.br, vai acessar com os dados, né, da instalação, conta-contrato, CPF, algumas informações são solicitadas, mas informações básicas, simples, e aí vai acessar, vai ter acesso às faturas e às condições, né, para poder fazer a negociação. O próprio cliente escolhe como é que vai ser essa negociação junto à Neoenergia? Não, tem condição, né, de acordo com o perfil da dívida, né, mas aí ele pode ter mais informações ou nos procurando nas nossas lojas de atendimento, né, aqui no nosso caso, né, de Caruaru, fica localizado aqui no Shopping Difusora ou no site, como eu falei anteriormente. Tem valor mínimo da dívida? Não existe valor mínimo, né, a regra é ter essas classes, né, residencial, comercial, baixa renda, rural, com essas dívidas até um ano, mas não existe limite de valor não.
Na prática, como é que você observa as principais ocorrências? Geralmente, como é que é esse atraso? Como é que é esse perfil de cliente? Não, é a condição, né, de cada um, né? Às vezes o cliente ele deixou, às vezes até um imóvel que não reside mais, deixou o imóvel e foi acumulando, não solicitou o desligamento, tem esse tipo de situação e vai acumulando, né? A conta ela continua sendo lida, né? A instalação sendo lida mensalmente, né? Então vai se gerar a fatura e acaba acumulando, às vezes propriedades rurais, enfim, são diversas situações, mas é uma grande oportunidade aí para quem está com essa situação nos procurar e regularizar a situação. Maravilha, Rafael, muito obrigada pela sua participação. Fica então esse aviso, até o dia 31 de agosto é possível negociar as contas em atraso com a Neoenergia, Almir. É isso, Aline, até o final do mês, né? Valeu, muito obrigado por essas informações, hein? Agora a gente vai para o Momento WhatsApp. O José Carlos mora no Indianópolis, aqui em Caruaru, e está bem preocupado com o vazamento de água limpa na rua José Francisco de Almeida. A gente vai ver agora. Pessoal da TV Asa Branca, Babê TV. Pessoal, isso aqui é na rua José Francisco de Almeida. Um vazamento de cano estourado da Compesa. E há meses que estão assim, né? Fica aqui na rua principal, número 230. Me chama o carro, tá? Obrigado. Ô, José Carlos, é a gente que agradece, hein? A sua preocupação aí com esse vazamento. Infelizmente, existem muitos registros de vazamento de água limpa aqui em Caruaru, não é? Infelizmente. Mas olha, Zé Carlos, a gente foi em busca das respostas, viu? A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras disse que uma equipe vai aí ao local para realizar um levantamento da manutenção necessária para fazer esse conserto, não é? Finalmente, se falou que há meses a situação é essa, não é? E dói quando a gente vê água limpa, né, pela rua, assim, esses vazamentos aí que se multiplicam. Então, muito obrigado, Zé Carlos, e vamos aguardar a resolução desse problema também. E você pode e deve participar do Momento WhatsApp, bem simples, você grava um vídeo mostrando aí o problema na sua rua, depois manda pra gente pro nosso WhatsApp que está aí na telinha, tá vendo? 99198-8212. E a Federação União Progressista, formada pelo União Brasil e pelo PP, confirmou ontem a candidatura do deputado federal Eduardo da Fonte ao Senado. O anúncio foi feito depois da convenção realizada no Recife, encerrando uma disputa interna pela vaga dentro da federação. Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho vamos falar sobre novas diretrizes para a proteção da mulher na internet. A intenção é fortalecer o combate à violência contra a mulher em ambiente digital. Os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1, que volta já 12h12 agora. Então estamos de volta com o seu AB1, 12h14 agora, e tem um pouquinho do trânsito para a gente ver, não é? Imagens ao vivo, ali daquela conexão da Avenida Agamenon Magalhães, com esses veículos que saem aí da Avenida Oswaldo Cruz, à direita do seu vídeo, tá vendo? Alguns fazem uma conversão, também à direita ali, ó, e pegam a Avenida Manuel de Freitas. É um trecho central de Caruaru, já no comecinho ali do bairro Maurício de Nassau. Bastante movimento de pedestres também nessas imagens que a gente acompanha ao vivo. E olha, pessoal, começaram a valer os novos decretos federais que aumentam a fiscalização na internet. Essas normas criam mecanismos de proteção às mulheres também no ambiente virtual. Essa medida fortalece o combate a crimes, como a divulgação de conteúdos íntimos sem consentimento e a perseguição virtual, impondo obrigações, inclusive, para as plataformas de tecnologia. É um assunto muito importante esse. Então, a Aline Mello está voltando e tem as informações para a gente agora. Né, Aline? Isso, Almir, nós estamos aqui na Secretaria da Mulher em Caruaru. Vamos conversar agora com a advogada Keile Mota, já para entender, porque existem, né, muitas leis que falam sobre esse assunto. A ideia desses decretos é trazer uma rigidez. Qual é a diferença? O que muda a partir de agora? Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos. O decreto 12.976, agora de 2026, né, que entrou em vigor dia 20 de julho agora de 2026, ele estabelece diretrizes para a proteção da mulher e também para o enfrentamento da violência contra a mulher nesse ambiente digital.
Ele traz leis mais rígidas, sanções para as plataformas digitais, né? Estabelecendo um tempo para que conteúdos sejam removidos desses crimes praticados contra a mulher. É importante também esclarecer que esses crimes não são apenas de violência relacionado à violência doméstica, é para a mulher no geral, é pelo fato da mulher ser mulher, né? E aí conteúdos como conteúdo de nudez, conteúdos criados através de deepfakes, que são a inteligência artificial, eles deverão ser removidos em até 2 horas, né? Podendo essas plataformas digitais serem também penalizadas por um tempo maior, né? Outros tipos de crimes virtuais contra a mulher têm até de 6 a 24 horas para serem removidos, que esse foi um grande diferencial nesse decreto, né? E visa aí a proteger as mulheres e também estabelece critérios para que essas plataformas digitais elas tenham um critério maior também na questão de bloqueios desses conteúdos para que eles não sejam divulgados, propagados, né, de uma forma geral. Quando a gente fala de outros crimes, quais seriam, por exemplo, doutora? Porque é muito comum a gente pensar na divulgação de fotos íntimas, né? Mas tem muitas outras ocorrências que configuram crime contra a mulher e as pessoas não sabem. Quais seriam? Seriam os crimes de perseguição, crime eleitoral, agora que nós estamos em período eleitoral, os crimes eleitorais também entram nas diretrizes desse decreto, crimes eleitorais, crimes contra a mulher no seu ambiente de trabalho, né? Vocês também como repórteres sofrem muito também crimes virtuais, né? E ele engloba todo e qualquer tipo de crime que envolve a mulher dentro do ambiente virtual. Quais são os deveres e obrigações especificamente dos provedores? Porque não é apenas a pessoa que publica aquela mensagem ofensiva, aquela foto, enfim, mas as redes sociais, as plataformas têm obrigações a partir de agora. Quais são? Sim, eles têm obrigações. Além da remoção dos conteúdos, eles têm a obrigação em ter um bloqueio, né, desses conteúdos e também esse prazo, né, que ficou estabelecido bem menor para que eles sejam retirados do ar, né? E eles têm também, caso não identifique o crime ali após a notificação, eles têm até 24 horas para apresentar a resposta a quem fez aquela notificação, né? Que pode ser a própria vítima, pode ser um defensor público, pode ser o Ministério Público, pode ser a polícia, né? Então, eles têm um prazo bem menor e eles podem ser responsabilizados também civilmente por isso, pelos danos que venham a ser causados àquela mulher. Maravilha, muito obrigada, viu, pela sua participação. A gente espera, então, que com esses decretos a segurança das mulheres seja ainda mais assegurada, a dignidade também. Almir, volto com você. Claro que sim, Aline. Pensando, inclusive, a respeito dessas novas normas, a respeito da responsabilização das plataformas digitais. Ou seja, elas também precisam entrar nesse circuito, não é? É por meio delas que acontecem muitos crimes também. Então, é muito importante esse assunto. Muito obrigado, viu, Aline? E logo mais, pessoal, tem o Panorama CBN. A gente vai conversar com a delegada da mulher de Caruaru, Érica Feitosa. Aí a gente vai falar também sobre o enfrentamento à violência contra a mulher na nossa região. O Panorama começa às 2 horas na rádio que toca notícia. E vamos falar sobre serviços públicos também voltados para o público feminino, porque a Carreta da Mulher Pernambucana está aqui em Caruaru com atendimento médico gratuito focado na saúde feminina. As informações com Franklin Portugal. Olá, Franklin. Olá para todos, olá para quem está nos acompanhando aqui no AB1. A gente fala agora da Carreta da Mulher Pernambucana, que está percorrendo aí os municípios do estado com exames de diagnóstico preventivo que são fundamentais, uma oportunidade aí de atendimentos gratuitos. A gente conversa agora com Letícia Galvão, ela é gerente da 4ª GERES, né, da Gerência Regional de Saúde, conversando aqui com a gente no AB1. Olá, Letícia, então, que exames são esses, que oportunidades são esses? Olá, Franklin. Exatamente. A Carreta da Mulher Pernambucana, desde o dia 3, desde segunda-feira, está aqui no município de Caruaru, aqui no Marco Zero. Vai permanecer até sábado, dia 8. Está sendo ofertado exames para diagnóstico precoce, tanto do câncer de mama quanto do câncer de colo de útero, para que todas as mulheres, tanto de Caruaru quanto da região, possam vir. Está sendo ofertado diversos serviços, como mamografia, ultrassonografia de mama, consulta com ginecologista, consulta com mastologista,
em algumas situações biópsia quando necessário. Então realmente é ofertado toda a linha de cuidado para que a gente possa estar cuidando dessas mulheres no seu território. A proposta da Carreta da Mulher Pernambucana é justamente ela atender as mulheres nas cidades em que essas mulheres residem. A carreta oferta alguns exames especializados, que na rotina, esses exames especializados, eles são ofertados nos grandes centros, em Caruaru, em Recife, e aí a carreta ela vem percorrendo todos os municípios pernambucanos, justamente com a lógica de cuidar dentro do território. Nós sabemos da dinâmica familiar, né, das mulheres, que não é fácil, às vezes, você sair de casa para se cuidar, tem que deixar os filhos, e aí a carreta vem com essa proposta de cuidar realmente mais perto, no território. Então, nós estamos fazendo esse chamamento para que as mulheres que possam vir realmente se cuidar nesse momento, uma vez que a carreta está aqui em Caruaru e vai permanecer até sábado. Para essas interessadas que podem vir aqui para o Marco Zero buscar esses atendimentos, quais são os horários, como é que podem fazer? Durante a semana, até sexta-feira, está funcionando de 8 às 5 da tarde e no sábado é até meio-dia. Precisa trazer um documento oficial com foto, o cartão do SUS e um comprovante de residência para que possa ser atendida aqui na Carreta da Mulher Pernambucana. Os exames são feitos apenas aqui, já são exames completos, ou ela vai precisar ser encaminhada em algum momento para uma unidade de saúde para fazer um complemento? Aqui nós temos oferta de diversos serviços. Na verdade, essa mulher, a partir do momento que ela dá a entrada na carreta, se tiver necessidade de outros exames ou de outro acompanhamento, é feito todo o encaminhamento dessa paciente para que essa paciente realmente seja cuidada também no território, fazendo esse encaminhamento se necessário. Mas a carreta, ela oferta, como eu já falei, uma ampla gama de serviços para que seja também resolvido aqui. Mas em situação de algum diagnóstico, de fato, essa paciente ela vai ser encaminhada para outros serviços, se necessário. É muito importante esse foco também na saúde preventiva, né? Isso, exatamente. Nós precisamos realmente ter esse foco na prevenção, no diagnóstico precoce. Nós sabemos que alguns tipos de câncer, quando diagnosticado precocemente, ele tem um percentual de cura muito alto. Então, de fato, a carreta se propõe a isso, para que nós estejamos mais perto dessas mulheres, fazendo essa detecção precoce do câncer de mama e do câncer de útero e realmente cuidando dessas mulheres no seu território. Muito obrigado pela participação aqui de Letícia Galvão com a gente. Portanto, a Carreta da Mulher Pernambucana está aqui no Marco Zero. Voltamos ao estúdio. Informações também muito importantes, Franklin. Muito obrigado. E vamos voltar para a nossa redação. Fábio Gomes está chegando com outros destaques do nosso portal. Inclusive, Fábio, o Festival Pernambuco Meu País continua circulando por vários municípios e chegou a vez de Arco Verde, não é isso? É isso mesmo, Almir. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui com a gente nesse AB1. A gente vem acompanhando, né, a circulação do Festival Pernambuco Meu País aqui durante esse mês e, claro, esse final de semana é a vez do município de Arco Verde, no sertão pernambucano, receber esses shows e essas outras manifestações culturais que acontecem. Esse festival ele começou ontem no município com diversas atrações culturais e hoje começa os shows musicais. É importante a gente destacar que em Arco Verde vai ter uma mistura de ritmos que vai passear pelo samba, pelo MPB e também pelo forró. Hoje a programação musical começa oficialmente com um cortejo que vai passar pelas principais ruas da cidade e a programação no palco principal, né, que é o palco Pernambuco Meu País, começam nessa sexta-feira, no caso amanhã, a partir das 7 horas da noite com o espetáculo Pernambuco Meu País. Às 8 horas da noite tem o Novinho da Paraíba, às 9h30 da noite tem o cantor Fernandinho, 11 da noite tem o Mano Walter e à 1 da manhã tem a cantora Solange Almeida. Durante os intervalos tem a apresentação da Cigana Cósmica. Já no sábado tem também o bloco carnavalesco Sambotoqui, que vai começar as apresentações a partir das 7 horas da noite. 8h10 da noite tem a Larissa Lisboa, 9h40 Lucas Mamede, 11h10 da noite a Maria Rita e a 1h10 da manhã tem a cantora Ana Carolina com o DJ Vibra animando o pessoal nos intervalos. Já no domingo, dia 9 de agosto, as apresentações começam 1 hora mais cedo, às 6 horas da noite com o Samba de Coco Trupe de Arco Verde, às 7h10 da noite tem a Clara Sobral, 8h40 da noite tem o Grupo Revelação, 10h10 da noite tem o cantor Jorge Aragão, meia-noite e 10 tem Pissirico e o DJ Daga animando o pessoal durante esses intervalos. A gente tem essa programação completa que conta também com apresentações audiovisuais, formações culturais e também diversas outras manifestações. E aí, para conferir todos esses detalhes e a programação completa, né, do Festival em Arco Verde, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui na tela e acessar o G1 Caruaru e região, Almir. É só dar aquela olhadinha no nosso portal, que inclusive tem informações
informações importantes nessa relação do homem com a natureza, né, Fábio? Exatamente, Almir. A gente sabe, né, que a gente falou essa semana aqui sobre aquele ataque que o homem sofreu, né, quando ele foi tentar mexer em uma cascavel que tentava atravessar, né, uma estrada de terra. Isso aconteceu em Capoeiras, aqui no Agreste Pernambucano. Esse homem, ele ficou internado no Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, e a gente tem uma reportagem falando sobre cuidados que a população deve ter durante esse período. Segundo alguns biólogos, né, o mês de agosto é um mês favorável para o aparecimento de cobras, né, principalmente na zona rural dos municípios. E aí, claro, a gente tem aqui uma reportagem falando sobre essas orientações e dicas de segurança. De acordo com os especialistas, a principal orientação ao localizar qualquer tipo de cobra é não mexer no animal. A cascavel, que é essa serpente que aparece no vídeo que a gente está acompanhando, né, esse homem tentou mexer nessa cobra, né, utilizando um pedaço de madeira e acabou sendo picado. De acordo com o biólogo Alexandre Nunes, a cascavel é uma serpente muito venenosa e que é bem presente aqui na nossa região. A gente consultou também o Ministério da Saúde do Brasil, né, e acidentes com serpentes, eles informaram que eles variam de acordo com o tipo de animal envolvido e apresentam alguns sintomas característicos. No caso da cascavel, que é esse animal que a gente está acompanhando agora, o local da ferida, né, o local da picada, muitas vezes não apresenta dor ou lesão, ele apresenta apenas uma sensação de formigamento, mas ela apresenta outros sintomas, como por exemplo visão turva, dificuldade de manter os olhos abertos, sonolência e também mal-estar generalizado e dores musculares. Em casos mais graves, né, a urina da pessoa que foi atacada pode ficar escura. A gente consultou também o professor Alexandre Nunes, né, ele enviou um vídeo aqui para a gente explicando algumas orientações e recomendações no caso, para que as pessoas que encontraram algum animal desse tipo possam saber como agir, e a gente acompanha isso a partir de agora, Almir. É importante que qualquer serpente que você encontrar, seja na sua casa, em qualquer local, você não vai mexer. Entre em contato com o Corpo de Bombeiros ou qualquer órgão competente para que aconteça a remoção. No caso de picada, você deve lavar o local onde foi a picada com água e sabão, e você deve ser transportado de uma forma que deixa aonde for o local da picada sempre um pouco mais alto do que o coração, porque quando a gente está em pé ou com movimento, o coração bate muito mais rápido e o veneno se espalha com maior facilidade. Se você é transportado e aquele local da picada fica um pouquinho mais alto do que o coração, o veneno não vai se espalhar com tanta facilidade. É interessante que você tire foto da serpente para quando chegar no hospital, você ser identificado de qual tipo de soro que deve ser tomado. E além disso, procure assistência médica o mais rápido possível. É isso, Almir. Como ele falou, né, o indicado é sempre não mexer nesses animais. Em caso de ataque, acidentes, procurar assistência médica o mais rápido possível. E, claro, acessando o G1, a gente tem mais detalhes sobre esse caso e outras orientações sobre como proceder no caso de acidentes desse tipo, Almir. É isso, a gente precisa entender, né, que essa relação do homem com a natureza tem que ser de respeito. A lição que fica é, a gente não deve mexer com os bichos, né? Cada um no seu lugar. É isso. Fábio, muito obrigado pelas informações de hoje, hein? Bom trabalho para você e até amanhã. Valeu, Almir. Bom trabalho para você também, meu amigo. Uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente. Até amanhã. Valeu, Fábio. E por falar em natureza, vamos até o Agreste Meridional agora para ver como é que está o tempo em Garanhuns. Olha que beleza! Por lá, o dia deve seguir assim, com sol e muitas nuvens. Mas olha, podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite também de forma isolada. A temperatura nesse instante está marcando 26 graus. A mínima deve ficar em torno dos 16. A gente vai para o intervalo e na volta a gente vai falar sobre a importância do aleitamento materno, pessoal, para o desenvolvimento infantil. Estamos no Agosto Dourado, um mês dedicado à conscientização desse ato de amor aí que marca o presente e o futuro do bebê. É no AB Saúde, a gente volta já, 12h, 30 minutos agora. E o seu AB1 está de volta agora, 12h, 32 minutos. A gente aproveita e dá mais uma olhadinha na movimentação do trânsito, inclusive na região, lá em Santa Cruz do Capibaribe, uma cidade tão importante aí do Polo de Confecções do Agreste, e a gente está vendo o trecho local da PE 160. É sempre movimentado esse local, não é, pessoal? 12h, 33 minutos, a gente percebe aí muitas motos sempre e os veículos também circulando nesse trecho da cidade. Imagens ao vivo para você.
E agora a gente dá uma olhadinha na previsão do tempo em algumas outras cidades aqui da nossa região. Começando por Pesqueira, aqui no Agreste, ó, mínima de 16, máxima de 27 graus. Chechel fica na zona da mata, mínima de 20, máxima de 28 graus. E Ingazeira, no Sertão, mínima de 18. E a máxima, ó, pode ficar quente, hein? 32 graus. E a gente vai seguindo com o seu AB1. Chegou a hora do AB Saúde. Hoje é dia de conferir as perguntas e ouvir as orientações e respostas dos especialistas. No nosso consultório, vamos falar sobre a importância da amamentação. Joel Almeida está chegando e vai contar tudo pra gente nessa conversa a partir de agora. Joel. Oi, Almir, olha só, a amamentação é muito importante para o desenvolvimento, né, das crianças. A gente costuma ver crianças aí até 2 anos mamando de forma muito saudável, fazendo esse vínculo importante com a mãe e esse bebê. Mas a amamentação, leite materno, é o único alimento que deve ser oferecido dos primeiros dias de recém-nascido até os 6 meses de idade desse bebê, e ele contém todos os nutrientes necessários para esse desenvolvimento. É o que a gente vai ver agora na reportagem que a gente produziu. Vamos ver. A amamentação é um ato poderoso. O leite materno é mais que um alimento. Contém os nutrientes necessários para os primeiros meses de vida do bebê. O Agosto Dourado celebra essa importância. A Organização Mundial da Saúde considera o leite materno como um alimento dourado para o desenvolvimento de recém-nascidos. Por isso o nome Agosto Dourado, um mês de incentivo e conscientização sobre a importância do aleitamento materno. Segundo o Ministério da Saúde, o aleitamento materno contribui para o desenvolvimento cognitivo do bebê e ainda reduz a chance da criança desenvolver obesidade, diabetes e hipertensão, por exemplo. Os benefícios da amamentação também alcançam a mãe, reduzindo os riscos da mulher desenvolver câncer de mama, ovários e colo do útero no futuro. Além disso, também diminui o risco de hemorragia no pós-parto. Mas em alguns casos, a amamentação direta da mãe para o bebê nem sempre é possível, devido à baixa produção de leite. O perfil de pacientes que recebem são pacientes da UTI neonatal e da UCI. Então, são bebês prematuros extremos, bebês que realmente necessitam desse leite, principalmente pela proteção imunológica e porque é o leite mais adequado para o processo de desenvolvimento e maturidade desse bebê. Então, principalmente pela proteção imunológica, nutrição, o leite da mãe é o leite mais completo. Todo leite que a gente recebe como doação passa pelo processo de pasteurização e que esse processo é um processo de purificação desse leite para que ele fique perfeito para que chegue até os nossos bebês. Thaisa tem a oportunidade de amamentar, mas a quantidade ainda não é suficiente para alimentar o bebê. Por isso, ela também conta com doações de leite materno. Minha produção está mais ou menos, A gente faz o que pode para o meio do nosso filho, As meninas do Banco do Leite estão me ajudando bastante também. E assim a gente vai seguindo, Para que a gente possa tirar um pouco da gente para o nosso filho, para que ele saia bem daqui, O que seria, Assim, como é que seria, Porque às vezes também a gente como a gente está passando por momentos difíceis aqui dentro, a gente fica tenso e às vezes não sai leite suficiente, para os nossos filhos. E é muito importante que tem essa doação aqui, O Banco de Leite Humano do Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, recebe doações internas de mães que são atendidas na própria unidade, mas também externas. Para doar, basta entrar em contato com o hospital. Hoje, o Banco de Leite funciona com atendimentos internos, de pacientes internas, como também externos. Para quem uma doadora externa, por exemplo, pode dar entrada aqui via ambulatorial de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 17 horas. Então, nós recebemos doações das mães que estão internadas com seus bebês e das mães que procuram aqui o hospital e dão entrada pelo ambulatório. Então, a gente faz um cadastramento dessas mães
né? Uma avaliação de todos os exames. Se a mãe for apta para doação, a gente dá continuidade nesse processo. Esse processo também de cadastramento pode ser feito de forma online, então a mãe não precisa se deslocar até o hospital, até porque está no processo de puerpério, né, tem algumas limitações de deslocamento, está com o bebezinho em casa. Então, quando ela faz a doação do seu leite, a gente tem uma pessoa específica que vai na casa retirar. Olha, a gente abre o nosso consultório para falar sobre a amamentação aqui do Banco de Leite do Hospital da Mulher do Agreste. E hoje a gente conta com a participação da pediatra neonatologista, a doutora Caroline Gonçalves, que está aqui conosco para responder a todas as dúvidas dos telespectadores. Doutora, boa tarde para a senhora. É muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque tem muitas dúvidas, né? Boa tarde, é um assunto muito importante, né? O leite materno é o primeiro alimento, é único, né? Importante para a nutrição da criança e para a defesa também, porque ele fornece células de defesa, então para o sistema imunológico se desenvolver e a criança ter saúde. É verdade, doutora, que quando o bebê está doente, a mãe começa a fornecer, sem nem ela saber, alguns anticorpos para aquela doença específica? Exatamente. O leite, existe esse contato do bebê com a mama, né, que tem essa percepção, a natureza é perfeita. E é uma fisiologia, né? Então, a mãe, ela produz o leite adequado para o filho dela. E vão as defesas, células de defesa, imunoglobulinas, que vão proteger o bebê dos quadros virais, das doenças, né? Doutora, a gente tem as perguntas dos nossos telespectadores e tem um homem mandando perguntas sobre a amamentação. Legal. Achei muito curioso e importante, né? Tiago Murilo, da cidade de Jardim, está falando assim: quando um recém-nascido apresenta um ganho de peso insuficiente, mas a mãe relata amamentação exclusiva em livre demanda e boa pega, são quais os principais sintomas dessa causa aí, de não ganhar esse peso? Veja, na verdade, na primeira semana de vida, o bebê pode perder um pouco de peso, até 10%. Isso acontece. O que tem que ser visto é se está além disso, não é? Se já passou desse período onde isso é aceitável, e aí realmente tem que ter uma consulta com o pediatra para ver, porque tem que observar a mamada, faz parte do exame físico com o pediatra, ver realmente se está sendo eficaz, acompanhar esse peso, o bebê dá sinais de saciedade, então tem um contexto envolvido que tem que ser avaliado. A Rosário, do Alto do Moura, está perguntando assim: queria saber se teria algum método ou dica para desmamar. Meu filho tem 3 anos, já tentei de tudo, tenho leite ainda, mas quero desmamar. É um processo que precisa ser natural, porque, veja, nessa idade é mais a criança uma dependência emocional, é mais um consolo. Então, ela precisa começar a conversar com a criança, dizer que tem outros alimentos que já fazem parte da dieta, que a mãe não vai abandonar a criança porque ele vai parar de mamar. E tendo esse processo, não romper bruscamente, porque é uma questão emocional. É importante para a criança entender que a mãe vai continuar ali cuidando dele, né, mesmo não amamentando mais. E aí vai conseguindo isso de uma forma tranquila, saudável, para o emocional da criança está fortalecido também. Maria Eduarda de São João da Escócia está perguntando: quase não tenho o bico do peito. Tem sido uma luta para amamentar meu filho de 20 dias. Me indicaram usar o bico de silicone. Tem algum problema? Veja, o bico de silicone ele pode ajudar, mas ele pode também atrapalhar. Ele é uma interface ali, então isso tem que ser avaliado com um profissional. Eu recomendaria ela até vir no Hospital da Mulher do Agreste. O pessoal aqui no Banco de Leite faz essas consultas externas, observa o momento da amamentação. Pode ser que ela esteja precisando só de um ajuste ali na pega, na posição, entendeu? A Ana Rita, daqui de Caruaru, está querendo saber como saber se o bebê está amamentando de forma efetiva. Veja, o bebê dá sinais de saciedade, né? Dá aquele soninho, aquela preguiça que a gente sente quando está com a barriga cheia. O peso, como eu já falei, ele vai sendo acompanhado nas consultas de puericultura com o pediatra, que são as principais formas que a gente tem de avaliar se o bebê está mamando adequadamente. A Vitória Silva, do bairro Universitário, está perguntando: a mulher que amamenta não corre o risco de engravidar? Veja, o amamentar inibe
há um processo, há uma relação realmente inibir essa questão hormonal que pode ser uma prevenção de gravidez, mas isoladamente não, é uma coisa que tem que ser conversado com o médico, muitas vezes tem que associar algum anticoncepcional junto, que possa ser, assim, possa estar amamentando e tomar medicação, né? Porque nem toda medicação você pode tomar estando amamentando, isso tem que consultar o médico para avaliar bem isso daí. Doutora, um desafio agora, a gente tem mais ou menos 1 minuto para responder 2 perguntas que são muito importantes. Tem muita mãe que relata que não tem leite. E aí ela deve ficar insistindo. A outra pergunta é, muita mãe que depois de ter o bebê, tá ali, sai um pouquinho de leite, mas sai muito sangue, fere muito. O que é que elas podem fazer? Para evitar dor e ferimento na mama, que são as fissuras, a gente tem que aprender a fazer a posição e apego adequadas. Isso daí pode ser conversado já no pré-natal, no preparo do momento do parto, na maternidade com os profissionais, certo? E aí vai prevenir. Agora, a questão da mamada, quanto mais o bebê mama, a sucção é o estímulo para a produção. Não desista nunca e peça apoio dos profissionais capacitados e o apoio da família também é muito importante nesse momento, nesse início desse processo. Tá certo, doutora. Muito obrigado pelas informações. É isso, a gente falou hoje sobre amamentação. Lembrando que você também pode sugerir os próximos temas aqui para o AB Saúde no nosso WhatsApp, tá certo? E só para reforçar, o Banco de Leite aqui de Caruaru funciona no Hospital da Mulher do Agreste, das 8 até as 4 horas da tarde. Almir, eu volto com você. Esse foi o nosso AB Saúde de hoje, nesse agosto dourado. Muito obrigado, viu, Joel? Bom trabalho para você. Simbora para o AB Esporte agora, porque tem novidades da Patativa do Agreste para a gente começar essa conversa, não é isso? Herbert Ramos, boa tarde para você. Boa tarde, Almir, boa tarde para todo mundo ligado aqui no nosso AB1. É isso mesmo, o Central aqui de Caruaru está com um novo uniforme. A Patativa lançou nesta quarta-feira um novo uniforme, uma nova camisa. Inicialmente, as imagens que apareceram aí na tela do novo padrão, esse padrão bonito do Central, elas foram compartilhadas pelo clube nas redes sociais. Inclusive o ex-jogador alvinegro, o Moacir, posou com a nova camisa, participou aí da divulgação. E inicialmente a ideia é que essa camisa que está aparecendo aí na tela seja comercializada de forma especial durante essa semana de comemoração do Dia dos Pais. Depois, uma nova versão com outros detalhes, inclusão de patrocinadores, deve ser divulgada antes do início do Campeonato Pernambucano, que agora com o novo formato começa em 2026 e termina em 2027. Lembrando que o Central é uma das equipes confirmadas na disputa desse novo formato do estadual, previsto para começar em outubro. A nova camisa do Central, essa que está aparecendo, já pode ser adquirida na loja oficial do clube, que fica ali na Avenida Professor José Leão, nos arredores do Lacerdão. Uma oportunidade para deixar o paizão centralino feliz da vida e já se preparar para o pernambucano, né, Almir? Exatamente, o coração do papai alvinegro vai bater mais forte, né? Com esse manto aí, muito legal. Bom, e por falar em preparação, tem uma muito importante, porque é mais um evento esportivo que vai rolar aqui na cidade no mês que vem. Você vai contar pra gente o que é que vai acontecer, então, quando o assunto é modalidade esportiva. Não é isso, Herbert? É isso aí, Almir. Esse evento bacana que a gente está se referindo é a Corrida e Caminhada do ICIA. E as inscrições seguem abertas. A prova oferece percursos de 3 e 5 quilômetros, condições especiais para pessoas com deficiência, os corredores PCDs, e também tem uma parte da corrida voltada para o público infantil. A organização promove pela primeira vez a união entre corrida e caminhada, justamente no Setembro Amarelo, o mês marcado pelo combate ao câncer infantil. A corrida e caminhada do ICIA acontecerá no dia 20 de setembro, com a largada e a chegada na sede do ICIA, que fica lá na Avenida Paulo Santos, no bairro Universitário, aqui em Caruaru. O tempo previsto para finalizar a prova é 2 horas. Essa iniciativa promove prática esportiva, conscientização e apoio a quem mais precisa. As inscrições seguem abertas pela plataforma ticketsports.com.br. Os inscritos ainda vão receber aquele kit com camisa, acessórios e medalha. Fica o convite para todo mundo participar dessa iniciativa tão interessante. Assim como fica o convite também para todo mundo conferir. Assim que terminar o AB1, a gente começa lá na CBN Caruaru 89.9 FM,
Torcedor CBN, falando os principais destaques sobre o futebol aqui do interior, mas também esporte náutico Santa Cruz e muita coisa boa. Fica mais um convite também para todo mundo conferir os principais destaques sobre os eventos aqui na nossa região, no interior de Pernambuco, lá no nosso portal GE Caruaru e Região. Vou ficando por aqui, Almir. Até amanhã, amigo. Grande Herbert, grande abraço para você e até amanhã. É isso, intervalo agora. Na volta tem uma reportagem sobre Simbres, distrito de Pesqueira, porque há 90 anos aconteceu uma aparição de Nossa Senhora das Graças. Aí a gente vai relembrar esse momento aqui no AB1 e revisitar esse local também. A gente volta já, 12h48 agora. Estamos de volta com o seu AB1, 12h51 e tem mais um pouquinho do trânsito para a gente ver, hein? Imagens ao vivo do centro da cidade, da rua Visconde de Inhaúma. Bastante movimento nesse instante, sobretudo dos veículos que estão saindo da Visconde de Inhaúma, ali para a rua Armando da Fonte, tá vendo? Os veículos que fazem esse movimento aí à esquerda do seu vídeo. Imagens ao vivo na sua quinta-feira aqui no AB1. Agora vamos falar sobre Simbres, que é um distrito de Pesqueira. No local existe um santuário dedicado a Nossa Senhora das Graças, porque há 90 anos aconteceu uma aparição da santa por lá. E o Monte das Aparições, como também é conhecido, se transformou em um ponto de encontro para manifestações de fé e devoção. Ainda durante a gestação, a família da pequena Maria Júlia recebeu um diagnóstico preocupante: uma alteração grave no cérebro da bebê. Diante da notícia difícil, a resposta veio em forma de oração e confiança. Sem nenhuma intervenção cirúrgica, o exame feito após o nascimento revelou o inesperado. A minha filha é o milagre daqui. Ela era para ser uma criança especial. Tiveram vários diagnósticos: síndrome de Dandy Walker, ventriculomegalomania e hidrocefalia. E aí era para ela ser uma criança especial. Então ela vem, nessa passagem dessa água, ela vem com uma cicatriz. É como se ela tivesse sofrido uma cirurgia dentro da minha barriga e nunca sofreu. Na verdade, sofreu a intervenção de Nossa Senhora. Então, assim, aqui é um lugar onde eu consigo só agradecer, porque aqui me rendeu o melhor presente da minha vida. Eu tenho um milagre em minha vida. A gente olha para o milagre todos os dias, né? Eu tenho um privilégio de ter ela todos os dias e eu espero muito poder ser um guia para as pessoas, sabe? Assim, as pessoas olharem e dizerem assim: ela conseguiu o milagre da filha dela, e ser uma referência mesmo para que todo mundo venha buscar a sua graça, porque sim, é possível. O Senhor está cheio de graça para nos dar, e com a intercessão de Nossa Senhora, que é aqui, né, na nossa região, aqui, o privilégio de ser aqui em Pernambuco. Então, realmente, para minha família é uma honra. E se agradece demais por ser um exemplo de milagre aqui de Simbres. Histórias de superação como a de Maria Júlia se somam às memórias de milhares de devotos, que encontram no agreste de Pernambuco um refúgio de esperança. Foi aqui, no dia 6 de agosto de 1936, no topo da Serra do Ororubá, que duas crianças relataram a aparição da Virgem Maria. Uma delas foi a irmã Adélia, que teve a causa de beatificação aberta após ser reconhecida oficialmente como serva de Deus pela Santa Sé. Completam-se 90 anos em que aqui, neste local, a Mãe de Jesus apareceu a duas crianças, Maria da Conceição e Maria da Luz. Maria da Luz se tornou irmã Adélia. E aqui é um local onde Nossa Senhora escolheu para derramar suas graças e bênçãos sobre o povo de Deus, né? Então, é uma aparição que está sendo ainda está em trâmites, né? Estamos ainda tentando ver para que a Igreja Universal possa reconhecer. Enquanto isso, vamos fazendo desse lugar um lugar de penitência, de oração. E desde 1936 estamos aqui, né, aqui em cima da Serra do Ororubá, né, neste território indígena, recebendo os romeiros e aqueles que aqui chegam para o aconchego de nossa Mãe querida. Quase um século depois, a aldeia Guarda preserva essa herança espiritual no Santuário Nossa Senhora das Graças, que ultrapassa gerações. Veja só, a irmã Adélia silenciou por quase 50 anos. Então, ela foi muito perseguida e resolveu fazer voto de silêncio com relação às aparições, até que em 1984 ela foi diagnosticada com câncer
e achando que ia morrer, ela resolveu voltar ao local dela, à terra dela, ao guarda. E lá ela de novo teve uma visão de Nossa Senhora, que pediu mais oração e disse que ela ia ficar curada. Então, a irmã Adélia, com câncer metástico no fígado, retornou para Recife e, ao voltar ao médico, ela teve o diagnóstico da cura. Então, Nossa Senhora a curou, pedindo que ela divulgasse as aparições. A partir daí, de 1985, o local foi muito mais visitado, como é até hoje. Do ponto de partida até aqui são 600 metros de peregrinação. Apesar das aparições terem sido lá em cima, o pessoal quer estar bem pertinho. E quem encara a subida garante que o esforço compensa. Seja pelo olhar atento de quem guia os visitantes, seja pela emoção de quem viajou de longe, como Jéssica e Rodolfo, que vieram de São Paulo. A gente descobriu, né, na verdade, na igreja que a gente vai, eles vão vir agora em outubro, só que a gente não ia conseguir vir. Veio a oportunidade de vir para Porto de Galinhas, a gente falou, vamos dar lá um pulinho para conhecer Simbres, porque a história é muito linda da aparição de Nossa Senhora aqui. Agradecer, pedir também. Sim, com certeza. Com certeza. E a gente sabe que a Mãe de Deus, a Mãe de Jesus é que intercede por nós, então nada como estar mais próximo ainda dela e, consequentemente, do seu filho Jesus, né? E vão levar Simbres para outras pessoas também? Com certeza, a gente vai falar, já fizemos vários vídeos, mostrar para a família. Eles precisam conhecer esse lugar mágico aqui. As pessoas vêm para Simbres por conta do local das aparições, né? Mas também aqui em Simbres a gente tem a paróquia Nossa Senhora das Montanhas, que é a primeira igreja católica do interior de Pernambuco, né? Que é datada de 1692. Onde agora, esse ano, em julho, a gente comemorou 334 anos, né, de devoção à Nossa Senhora das Montanhas, ou Mãe Tamaim na língua do nosso povo. Mas as pessoas vêm para cá por conta, né, das aparições de Nossa Senhora, foram mais de 40 aparições. Toda essa devoção ganha um significado ainda mais especial a partir desta semana. O Santuário de Nossa Senhora das Graças inicia a programação festiva para comemorar os 90 anos das aparições. E lembrar que a festa será o ano inteiro, né? Até o ano que vem nós estamos comemorando 90 anos de existência. Agora tem uma programação especial. Durante os finais de semana nós estaremos aqui celebrando muitas missas, a missa sempre às 11 da manhã, 9 horas da manhã o Santo Rosário. Teremos também horários abertos para aqueles padres e romarias que virão de longe, né? Para celebrar com a gente. E vamos encerrar no dia 30, um domingo, às 10 horas da manhã, o bispo diocesano também celebrará a missa, né, festiva a Nossa Senhora, uma missa votiva, né, em honra a Nossa Senhora, lembrando e encerrando esse momento. Dia 31 é uma segunda-feira, nós ainda vamos continuar com atividades, celebrando missas pela manhã, né, às 11 horas, 9 e 11 horas, mas no dia 30, o domingo, nós encerraremos, né, já as festividades com a Santa Missa às 10 horas. Uma celebração que une fé, história e uma beleza da Serra, no coração de Pernambuco. É um espaço de peregrinação constante, quase diária. As pessoas que vêm aqui alcançam graças, visitam. A experiência de subir e descer é única. A gente desce renovado de fato, e isto leva o nome da igreja, leva o nome de Pesqueira de Simbres para o mundo. É muito difícil você vir aqui e voltar igual, porque aqui transforma, aqui é um lugar realmente cheio de graça. Então 90 anos é a oportunidade de você que quer buscar a sua graça, vir aqui buscar e conhecer, porque aqui é um lugar único. E amanhã, aqui no AB1, tem o Som e Sotaque. Mônica Almeida é a convidada dessa sexta-feira. Olha só. Amores, amanhã tem Som e Sotaque, tem ela, Mônica Almeida, que canta muito. Fica esperto, vai. Por isso então dá-me tua mão, por isso então dá-me teu amor, dá-me teu amor. Por isso então dá-me tua mão, por isso então dá-me teu amor, dá-me teu amor, Amores, amanhã, Som e Sotaque, viu? Fica esperto. Na telinha da sua TV Asa Branca.
E aqui termina o seu AB1 dessa quinta-feira. Uma ótima tarde para todo mundo. E a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h45. Até lá, pessoal!